Então, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula sobre grupos de comportamento alimentar. Então, eu vou mostrar para vocês por que trabalhar com grupos é a chave para liberar a sua agenda, para você ganhar mais e para que você possa transformar mais vidas. Esse é um dos meus temas preferidos. Então, quando a gente fala em comportamento alimentar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é o trabalho com grupos e ensinar vocês a trabalhar com grupos. Porque eu sei que por mais que na faculdade vocês já tenham visto, né, alguma coisa sobre grupos, que é muito mais voltado à dinâmica de grupos, né, pelo menos na minha faculdade era essa a disciplina que a gente tinha. Mas a gente não aprende qual é o poder que os grupos têm. Por que a gente pode pegar e ampliar tanto os nossos serviços trabalhando com grupos, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, eu quero que vocês descubram hoje aqui comigo como vocês podem ampliar o impacto de vocês, como vocês podem ajudar mais pessoas, especialmente aquelas pessoas, né, que vêm, te procuram, te perguntam qual é o preço da sua sessão e que daí não podem seguir num tratamento com vocês, pelo simples fato de que a psicoterapia individual, ela é sim cara para a maioria das pessoas, tá? E não é só isso. O trabalho com grupos, ele é muito, muito, muito importante. E ele gera uma mudança muito mais potente, sabe? Eu particularmente não gosto muito dessa palavra, mas em relação a grupo eu vejo que é bem isso. O trabalho com grupos, ele gera um resultado para os participantes do grupo muito mais potente do que a própria psicoterapia individual, quando a gente está falando só em comportamento alimentar. Eu vou trazer esses detalhes para vocês aqui hoje. E aí, no final da nossa aula, quero fazer um convite para que vocês participem da imersão em grupos de comportamento alimentar que a gente vai fazer na semana que vem, no dia 30 de setembro, na terça-feira. E aí, vocês vão sair dessa imersão com um esqueleto, né, com a estrutura do seu primeiro grupo prontinha. E aí sim vocês vão saber como todos os detalhes, né, do seu público-alvo, como estruturar o grupo, como estruturar os encontros, as possibilidades. Hoje a gente vai falar sobre as possibilidades de grupos e tudo para vocês terem uma noção, mas na semana que vem a gente vai aprofundar. Vamos falar sobre precificação, sobre a divulgação e como que vocês podem tornar isso algo realmente que faça parte do portfólio profissional de vocês. Joia? Então, deixa eu compartilhar aqui meu mapa mental com vocês. Só me sinalizem se vocês estão enxergando, tá, Michele? Obrigada, Michele. Tô vendo algumas carinhas novas aqui, outras mais antigas, né? Jana, seja bem-vinda. Tem alunos, tem. Ah, Márcia, um beijo para você. Alunas, mentoradas. Val também, um beijo, gente. Deixa eu fechar aqui, senão não consigo daí ver o mapa. Então vamos lá. Hoje vocês vão entender então por que trabalhar com grupos é uma maneira fantástica de vocês poderem ter uma agenda que vocês são donos da sua própria agenda, né? Coloca aqui para mim no chat já para eu ter uma noção de como estão as coisas para vocês. Quem aqui tem liberdade de agenda, de fato? E quem tem a sua agenda ali determinada pelos seus pacientes, tá? Que a gente vai conversar sobre isso. Então a gente vai ver qual é a realidade do atendimento individual, porque acaba ficando uma briga entre pacientes e psicólogos. Você já vai entender por que essa briga, tá? Entre aspas. Vamos falar sobre detalhes dos grupos de comportamento alimentar. Vou trazer exemplos para vocês de grupos de comportamento alimentar, para que vocês possam ver como a nossa atuação ela pode ser bem ampla mesmo. Quais são os erros frequentes em relação a grupos? Então, o que a gente pensa, né? Que tem que ser de um jeito, que não precisa ser daquele jeito. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a imersão que a gente vai fazer na semana que vem, tá? Fiquem à vontade para ir mandando as dúvidas de vocês. E aí, à medida em que a gente vai finalizando algum tema específico, eu paro para tirar as suas dúvidas, tá? Então, fiquem bem à vontade. Bom, então qual é a realidade do atendimento individual hoje em dia? E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque isso aqui priva vocês de crescer, né? De crescer em que sentido? Em todos os sentidos.
A realidade do que a gente vive hoje, do atendimento individual, da psicoterapia individual, deixa eu fechar aqui para vocês prestarem atenção em mim. A realidade do que a gente vive hoje na psicoterapia individual, ela traz prejuízos tanto para os pacientes quanto para a gente, tá? Ela é o melhor tratamento. Provavelmente para a maioria das pessoas seja o melhor tratamento, só que apesar de ser o melhor tratamento, é inacessível para a maioria das pessoas, tá? E aí vocês vão entender esse cabo de guerra aí, porque pacientes contra psicólogos, joia? Então, é um tratamento que é inacessível para a maior parte da população, né? E é justamente essa falta de acessibilidade e a falta de você ter outros serviços mais baratos e que sejam de qualidade, que ajudem as pessoas que te procuram num tratamento que realmente seja custo efetivo para elas, que ela se torna ruim, entre aspas, tanto para você quanto para os pacientes. Por quê? Você deve ter um preço de sessão. Eu não sei se essa precificação você fez realmente vendo mercado, vendo o seu currículo, né? Porque o nosso currículo, à medida em que a gente estuda, que a gente faz mais cursos, que a gente vai se aperfeiçoando, o preço da nossa sessão deveria subir, sabe? Então, conforme o seu posicionamento, porque você precisa também pensar para quem que você quer falar, qual é o perfil de pacientes que você quer receber, tá? E de fato, a psicoterapia individual, você cobrando, por exemplo, R$ 250 uma sessão, que é algo que está lá na nossa tabela do CRP, inclusive, né? Ela é inacessível, por quê? Porque isso custaria para uma família, né? Então, a gente pensando na renda mensal de uma família inteira, R$ 1.000. E a maioria da população brasileira não fatura mais do que R$ 3.500 no mês. E aí, como que você vai tirar R$ 1.000 para um único tratamento de uma família inteira que se sustenta com R$ 3.500 no mês? Percebe o quanto é inacessível, né? Então, diferente do que a gente aprende na faculdade, que quando a pessoa fala, ah, puxa vida, mas para mim fica muito pesado financeiramente. Diferente daquilo que a gente aprende, que é assim, ah, e a pessoa ela tem que pagar o preço, a pessoa ela tem que valorizar o tratamento. Gente, pezinho no chão, né? Um pezinho no chão. É muito caro para a maioria das pessoas. E o que a faculdade deveria fazer, ao invés de jogar a culpa, a responsabilidade da falta de tratamento no paciente, que como se ele escolhesse, entre aspas, não se tratar, né? E que na verdade não é isso, ele quer um tratamento, ele só não pode pagar por aquele único serviço que é oferecido para ele, né? Então a gente tem que ter essa noção, tá? Então é inacessível para a maioria das pessoas mesmo. E aí, qual outro problema que você ter este único serviço no teu portfólio profissional gera para você? Sua agenda vazia, né? Porque de duas uma, ou a gente tem aqui psicólogos que querem atender só no particular e que estão com a sua agenda vazia, né? Que não estão batendo a sua meta lá de 10, 20 pacientes na semana, ou a gente tem essa outra realidade, psicólogos, psicólogos com uma agenda lotada de atendimentos de plano de saúde e planos que pagam mal, 20, 30, R$ 40, R$ 16, já tive gente falando de R$ 8 pela sessão de psicoterapia, ou então aqueles que atendem plano de saúde e lotam a agenda com algo que parece muito bom, mas é um tiro no pé, que são os atendimentos sociais, tá? O que que acontece? A gente já vai falar sobre o grande problema disso aqui, de agenda lotada. Mas o grande problema é que a psicoterapia individual, ela te impede de escalar os seus serviços. Ela te impede de ganhar mais por hora de trabalho. Por quê? Porque você não consegue atingir um público que pague um valor que é justo pela tua sessão. E valor justo de sessão, gente, não é uma média que a gente faz, né? Pensando em quanto que os nossos colegas estão cobrando. A gente não tira da nossa cabeça, não. Existem contas para serem feitas para a gente entender o que é um valor justo da minha sessão, que é diferente do valor justo da sua sessão, que é diferente do valor justo da coleguinha, tá? Então, a gente é impossibilitado de crescer, de faturar mais com o nosso consultório quando a gente só trabalha com psicoterapia individual. Por quê?
porque você está vendendo a sua hora de trabalho, né? Você não vai conseguir fazer mais do que 10 atendimentos no dia, 12 atendimentos no dia, se você já tiver, né, uma boa expertise no assunto. Para quem atende plano de saúde, que tem que atender a cada meia hora, 40 minutos, né? Ou 40 minutos, o tempo de você receber um paciente na recepção e de você entregá-lo de novo na recepção, tendo feito todas as anotações no prontuário desse paciente. Não tem como, né, gente? Para quem já atendeu o volume grande aqui sabe muito bem que é muito difícil, para a maioria, a gente manter uma boa qualidade do nosso serviço quando você tem que atender 10, 12, mais do que 12, 15 pacientes no dia, tá? Não dá, é insustentável. E não só insustentável no dia, porque isso te esgota, mas a longo prazo também. Então, o que que a gente precisa parar para pensar, gente? Num negócio que ninguém fala. Só se fala sobre você chegar num ponto, passar ali os 5, 8 anos em que você para de pagar para trabalhar, porque essa é a grande realidade da clínica, né? Você fica pagando para trabalhar durante anos e lá pelo oitavo ano você vai empatar as despesas para daí começar a ter um pouco de lucro com o consultório. Isso é absurdo, né? Você já ficou 5 anos pagando uma faculdade, aí ficar mais 5, 8 anos pagando o seu consultório sem ter lucro, é ridículo a gente escutar um negócio desse na faculdade. E o ruim disso é que faz a maioria dos psicólogos entenderem que tá, beleza, eu tenho que esperar a coisa acontecer. E não é assim. As coisas vão acontecer num ritmo normal, se você for um excelente profissional, e vamos falar bem a verdade, né? Ser referência na sua cidade e tudo mais, não é para todo mundo. O que que vai acontecer se todo mundo se tornar referência? Então, tipo, não tem o menor sentido um negócio desse, né? Então, qual é a grande questão? A faculdade ela vai moldando a nossa mentalidade para que a gente se contente com pouco, para que a gente entenda que é desse jeito mesmo, se acostume, você tem que ter um trabalho, né? E inclusive muitos professores falam assim: você tem que ter um trabalho e aí ter a clínica como hobby. Gente, fala sério, tanto que a gente estuda para poder clinicar e aí colocarem isso numa caixinha de hobby. Hobby é aquilo que você se dedica nas horas vagas, aquilo que você se dedica quando está afim de estudar, quando está afim de ler alguma coisa. Não é o seu carro-chefe, a sua profissão, tá? Mas, por mais que você se dê muito bem no consultório, que você rompa essa bolha, que você tenha condições financeiras de bancar o consultório durante algum tempo, o que acaba acontecendo é que chega um momento que existe um teto e você vai bater nesse teto. Por quê? Porque você não vai conseguir atender com qualidade mais do que 8, 10 pessoas no dia, né? Você não consegue vender mais do que esses horários no dia. E aí você não tem como crescer mais, tá? Não tem como, ok? Deixa eu tentar fazer umas contas de cabeça. Se você Vamos pensar 10 pacientes, mais fácil, né? Mais fácil. Então, veja só. Se você atende 10 pacientes no dia, R$ 250, significa que você fatura R$ 2.500 por dia, né? Só que você não vai conseguir faturar mais do que isso. E vamos falar bem a verdade, essa não é a realidade na maioria das pessoas, né? Então, vamos falar o que, que é mais próximo da realidade? R$ 100 por sessão, né? Entre um pelo outro, o que paga um pouco mais, o que paga um pouco menos e tal, R$ 100. Se você atender 10 pessoas, a gente está falando em R$ 1.000 por dia. A maioria dos psicólogos não atendem os 5 dias da semana, né? Então a gente está falando de um teto, sabe? E esse teto geralmente vai chegar para a maioria das pessoas ali próximo dos R$ 20.000 e tudo, e aí chega uma impossibilidade de escalar, tá? Por mais que vocês pensem, nossa, se eu estivesse faturando 15, 20, R$ 25.000 no mês, eu tava mega feliz, mudaria a minha vida, da minha família, de todo mundo em volta, beleza, mas chegaria nisso, tá? Então, quando a gente vende a nossa hora de trabalho no 1 a 1, como é na psicoterapia, chega um momento em que você não consegue crescer mais, tá? E se esse fosse um dos grandes problemas, beleza, né? Porque eu tenho certeza que a maioria aqui não tá num ponto de escalar ainda, tá? Mas a gente vendo essa realidade, puxa vida, agenda vazia ou então agenda abarrotada de pacientes que são de planos de saúde, de atendimento social, o que que isso gera? Gera uma frustração por você não conseguir ajudar
quem precisa de tratamento, né? Porque você diz não para as pessoas que te procuram e que não pagam pelo seu preço. Então, isso é ruim, né? Eu tenho certeza que vocês não ficam felizes quando uma pessoa não te dá mais retorno. Quando a pessoa diz que vai pensar e não tinha que pensar nada, ela só tá te dando uma desculpa para te dar um fora, né? Então, eu sei que é algo que nos frustra e é algo que te coloca de mãos atadas, tá? Mas hoje aqui vocês vão perceber, vocês vão descobrir que existe uma outra possibilidade, que você pode sim oferecer uma outra solução para o problema que a pessoa passa, que é o trabalho com grupos, tá joia? Quando você tem a tua agenda lotada de atendimento social, de plano de saúde, ou então que você está se virando nos 30 para conciliar, né, o consultório com outro trabalho qualquer, para você poder migrar, né, e fazer a transição de carreira para clínica exclusiva, gente, não tem como dizer que não existe. Vai acontecer um esgotamento físico, um esgotamento mental. Você vai ficar morto de cansado, você vai se sentir sem condições, né? Isso é normal. Só que o que que é normal? Normal é, se você está no momento de transição de carreira, você tem que ter um plano de transição de carreira. Fazer a transição a esmo não dá. Então você tem que saber quanto tempo ainda você vai ficar nesse momento em que você está se virando nos 30 e trabalhando 12 horas no dia, 15 horas no dia, porque você está no teu trabalho CLT e você está criando a sua clientela na clínica, mas é entender que isso deve ser temporário e que você tem que ter um planejamento, tem que ter metas financeiras, tem que ter ali uma reserva financeira legal para que você possa transicionar de fato, sair do teu emprego CLT e realmente já estar com a tua clínica rodando, mas que você tenha um dinheiro ali guardado que possa te manter, te sustentar durante alguns meses até que você tenha mais pacientes e tudo. Só que você só vai aumentar os pacientes se você divulgar o seu trabalho, tá? E trabalhar com grupos também é uma excelente opção para quem está fazendo transição de carreira. É uma possibilidade de você realmente aumentar o seu faturamento por hora de trabalho. E essa que é a grande diferença dos grupos. O grupo, ele te permite que você fature mais por hora de trabalho, 10 vezes mais do que quando você trabalha no consultório ali na psicoterapia individual, tá? E aí, veja, o que que acaba acontecendo quando você está trabalhando um monte sem faturar de uma maneira justa, algo que não corresponde àquilo que você se dedica tanto para fazer? O que que vai acontecer? Você está esgotado. O que que acontece quando a gente está morto? Sabe aquela coisa assim, nossa, terminou o dia, você está assim, meu Deus, eu preciso só encostar num lugar e hibernar, sabe? Aquela coisa, nossa, como que é o ditado? Tomara que o mundo acabe em barranco para eu morrer escorado, né? Sabe quando você sente isso, assim, que sabe quando já sentiram o cérebro fervendo, cabeça fervendo? Se você nunca sentiu isso, não queira sentir, é horrível. É o ápice do esgotamento físico e mental, né? Então, assim, quando você trabalha muitas horas no dia, e a gente sabe, né, gente, que psicoterapia não é leve, não é leve. Então, sabe, existe um momento que a gente precisa pensar em quando que nós vamos nos aposentar do consultório, quando que a gente vai diminuir o ritmo, quando que a gente vai escolher os pacientes, tá? Então isso tem que ser pensado. E isso não é você você não honrando a sua profissão, não. Isso é você honrar a sua profissão, você reconhecer os seus limites e você honrar a si mesmo, sabe? Respeitar o seu próprio corpo, tá? Quando você está esgotado fisicamente e mentalmente, você não tem disposição, não tem ânimo para estudar, para planejar o seu futuro profissional, para investir mais na sua transição de carreira. Quando você está ganhando muito pouco pelo seu trabalho, que você mal paga as contas do consultório, você não tem condições de investir em mais cursos. Você não tem condições de investir no seu desenvolvimento profissional. Entende? Isso é muito cruel, porque veja só, aí que começam os embates. Poxa, você é psicólogo, psicóloga,
quer atender todo mundo que chega para você, né? Fazer o seu melhor, poder ajudar, etc. Aí começa a receber um monte de caso. Tem que estudar aqueles casos que você não domina. Você vai abrindo a sua agenda para você atender na hora que o paciente pode e tal. Por quê? Porque você precisa do dinheiro, né? Só que aí começa o embate em que você não vai conseguir dar o seu melhor pelos seus pacientes, em que você não vai mais ter tempo para estudar, sabe? E aí, por um lado, você quer atender todo mundo, quer ajudar todo mundo, por outro, você está se prejudicando. Então, veja, a gente tem que equilibrar essa balança. E aí, a maneira que você tem de ajudar as pessoas que te procuram e que não podem pagar pelo valor que é justo da sua psicoterapia individual, você tem que poder oferecer um outro serviço. Você deveria ter outros, não é nem só um serviço, só o grupo, mas deveria ter outros serviços a oferecer além da psicoterapia, tá? E não é o paciente quem vai fazer a sua agenda, é você quem tem que ter o poder, a liberdade de determinar quais são os horários que você vai atender, tá? Então, quando você não trabalha dessa maneira, quando você não estabelece quais são as regras do seu trabalho, você fica com uma agenda engessada, entende? Poxa, quantas vezes eu tenho alunas que são mães e que perdem comemorações na escola dos filhos, que gostariam de matricular numa natação, no inglês, ter a liberdade de levar as crianças para a escola, de buscar, mas aí não pode nunca buscar por quê? Porque é o horário nobre, é final do dia, quando as pessoas estão saindo do trabalho e que a gente pode faturar mais, que você vai atender as pessoas que estão trabalhando, sabe? Então, as coisas não precisam ser assim. Quem tem que fazer a sua agenda é você. E se o seu horário nobre é como era o meu durante muitos anos, que era 5h15, 4h15, 4h30 da tarde. 4h30 era o horário que eu terminava, porque o Miguel saía às 5h30 da escola e eu fazia sessões de 45 minutos. Então, 5h15 eu saía do consultório e ia buscá-lo, pronto, acabou, tá? Então, você tem que ter essa liberdade de você, enquanto autônomo, poder ver o que é melhor para você e para sua família, mesmo que você não tenha filhos. Se você não gosta de trabalhar à noite, eu não gosto de trabalhar à noite, meu cérebro não funciona à noite. Vocês podem ver que eu faço umas confusões e tal, porque eu tô aqui, ó, de frente para a janela e meu cérebro fica falando assim para mim, não é hora de trabalhar. Não, nossa, nada a ver, esse horário já era para estar na cama. Esse horário é o horário que a gente aqui em casa já baixou o ritmo, já jantou, já tomou banho e que a gente já tá indo para cama. 9 horas tá todo mundo na cama aqui em casa, tá? Então, pra gente não faz sentido, pra mim não faz mais sentido atender até 10h30 da noite, como eu atendia quando eu não tinha filhos, tá? Então você deveria ter o poder de fazer a sua própria agenda, tá? E você só vai conseguir fazer isso quando você entender quais são as regras do seu trabalho, quais são os serviços que você vai oferecer. Ou seja, quando você assumir as rédeas da situação. Porque quando isso acontece, que as coisas vão indo, né? Ai, tem que acompanhar, tem que não sei o quê, é porque você não está no controle da situação. Então você precisa ter controle sobre a situação. Tá joia? Faz sentido, gente? Nesses momentos eu sempre lembro das minhas alunas que tinham um sonho, sabe, de acompanhar filho em natação, de poder matricular numa escola melhor. Ou então eu lembro agora muito bem de uma pessoa em específico, uma aluna mentorada muito, muito querida, muito específica, que as filhas estão formadas e que uma está desempregada, né? A outra fazendo curso e tal, e que ela precisa faturar mais para ajudar esse início de carreira das filhas, né? Então, isso é muito importante. Poxa, você dormir tranquila à noite sabendo que se o seu filho ou sua filha quiser ir para uma faculdade particular, ou nem uma faculdade particular, quiser fazer um curso caro, medicina, odonto, que você vai ter condições de pagar, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Ou você saber que vai chegar uma hora da sua vida que você vai poder trabalhar, parar de trabalhar
Ou mais gostoso ainda, poder continuar trabalhando não por obrigação, mas porque você ama o que você faz. Pensou, gente? Tem que pensar nessas coisas, né? Tem que pensar, tá? Então, grupos de comportamento alimentar. Por que que os grupos são uma alternativa inteligente para vocês? Por quê? Grupo de comportamento alimentar e grupos no geral, né? Deixa eu só fazer um, um parênteses aqui. Quando eu falo para vocês em grupo de comportamento alimentar, eu estou falando em. Deixa eu passar aqui para baixo primeiro. Tô falando em grupo operativo. E o que geralmente o psicólogo pensa é em psicoterapia em grupo. Psicoterapia em grupo e grupo operativo são duas coisas completamente diferentes, completamente, tá? Psicoterapia em grupo, a pessoa vai trazer as suas demandas, às vezes até o grupo tem uma temática específica, né? Como luto, depressão, o que quer que seja, tem uma temática específica, mas o psicólogo vai trabalhar com o conteúdo que os participantes do grupo, que nesse caso se chamam pacientes, trouxerem para aquela sessão, tá? Já no grupo operativo, não. Grupo operativo é completamente diferente. A gente tem começo, meio e fim, a gente tem objetivos a cumprir com aquele grupo, então eu quero partir com esses participantes do grupo, não são pacientes, eu quero pegar os participantes do grupo aqui do ponto A e levá-los ao ponto B. Eu vou mediar essa jornada com eles através de objetivos. Então, por exemplo, vou trabalhar com um grupo de mulheres que têm compulsão alimentar. Então, meu objetivo é que essas mulheres deixem de ter a compulsão alimentar. Se é um transtorno de compulsão alimentar, vamos colocar assim, que elas tenham essa doença sob controle. É esse o objetivo nessas 12 semanas, tá? Para isso, a gente tem uma estrutura, existe um esqueleto, né? Então, a gente tem os objetivos do grupo para cumprir, a gente tem os passos, os marcos que a pessoa vai construir, que ela vai conquistar ao longo dos encontros. A gente tem uma estrutura tanto do grupo macro quanto uma estrutura de cada encontro. Cada encontro tem o seu passo a passo, então tem um momento ali de aquecimento, tem a temática do dia que a gente vai discutir, seja uma discussão com os participantes do grupo, seja uma psicoeducação, tem as atividades que a gente vai realizar naquele encontro, seja uma meditação com comida, um exercício sobre o corpo, uma reflexão, uma discussão, algo que a gente vai construir em conjunto com aquele grupo, tá? Existe um planejamento por trás disso tudo. Então, a gente tem esse objetivo macro de onde é que as pessoas estão, onde é que eu quero que elas cheguem, só que para isso a gente precisa percorrer um caminho. E novamente, né, gente, não tem como deixar de lado a escada. Então a pessoa parte aqui do ponto A e a gente quer que ela chegue no ponto B, só que para que ela possa chegar no ponto B, possa passar por essa transformação do grupo, ela precisa subir degrau por degrau. Existem coisas que a pessoa vai conquistar. Usando o exemplo da compulsão alimentar, então, identificar, né, os gatilhos para compulsão alimentar, normalizar a sua relação com a comida, é, desenvolver uma regularidade sobre a alimentação, desconstruir mentalidade de dieta, aprender a fazer boas escolhas alimentares, cozinhar mais, né, comer comida mais natural, sabe? Então a gente tem todo um passo a passo para a gente atingir, desenvolver, né, o comer consciente, tá? Então essa é a grande diferença. A gente tem tudo organizado, tudo estruturado. E isso traz o que pro psicólogo? Segurança. A gente já vai falar sobre isso, tá? Já chegamos lá. Bom, por que que os grupos são uma alternativa inteligente? Grupo operativo. Ele é acessível ao paciente. Por quê? Porque tradicionalmente, normalmente, o valor do grupo ele é em torno de 30 a 50% do valor da sua sessão individual. Joia? Ah, eu tô com um celular aqui transmitindo no Instagram, mas me ajudem a fazer conta. Vamos pensar assim, R$ 200 talvez eu consiga fazer essa conta. Se
A tua sessão de psicoterapia custa R$ 200, 30, 50% de desconto que você vai dar, né, para você precificar o teu grupo, vai cair para quanto, gente? Se fosse R$ 210, seria R$ 70 a menos. Então, por encontro que a pessoa vai pagar em torno de 130 a R$ 100, né? 30 a 50% de desconto. Isso, acho que é. Mas enfim. Então, o valor diminui. Tá, ali, mas daí eu vou cobrar por encontro da pessoa? Como que é isso? Não. A gente faz as contas do quanto você vai ganhar de cada pessoa por encontro para você ter uma noção. É para conseguir fazer as contas e para conseguir precificar exatamente o seu grupo, tá? Mas não, quando a gente está trabalhando com algo que tem um número fechado de sessões, de encontros, né? Como é o caso de grupos operativos, de programa individual de comportamento alimentar, de desafio no WhatsApp, a gente vai trabalhar com um valor fechado. Então, por exemplo, o meu grupo de compulsão alimentar, ele custa para cada participante R$ 2.500. Ponto. E o preço que você vai trabalhar é esse, R$ 2.500, que você vai trabalhar com formas diversas de pagamento. Na imersão a gente vai ver mais detalhes sobre isso, tá? Mas é isso. Você não vai falar para a pessoa, ah, cada encontro custa R$ 100. Não, não vai falar isso. Você vai passar o valor cheio de todo o programa que você vai desenvolver, tá ok? E aí ele se torna mais acessível por quê? Ai, Thali, puxa, mas para algumas pessoas ainda 100, R$ 130 pode ser caro. Sim, com certeza. Ainda assim, 100, R$ 130 pode ser caro para muitas pessoas. Só que você vai trabalhar por 12 encontros. Tradicionalmente, a maioria dos grupos tem essa duração, 12 encontros, 3 meses. Você pode trabalhar de que maneira? Com um parcelamento mais longo. Opa, então ao invés de. Vamos pegar lá o exemplo de R$ 2.500, né? Dividido por 3, 700 e R$ 800, vamos colocar R$ 800, dá um pouquinho menos de R$ 800. R$ 800 por mês que a pessoa pagaria, você parcela em mais vezes. E aí o grupo ele tem duas vantagens financeiras. Uma que ele é mais barato do que a sessão de psicoterapia individual, tá? E outra que você facilita no pagamento. Porque se o grupo tem 3 meses de duração, você pode parcelar em 5, 6 vezes. E aí, ao invés da pessoa pagar R$ 800 por mês, ela paga menos. Ah, vai parcelar em 6 vezes, vai pagar R$ 400 por mês. Só que ela vai pagar 6 vezes de R$ 400. Estão acompanhando o raciocínio? E na psicoterapia, não. Se o preço da tua sessão de psicoterapia é R$ 200, a pessoa, invariavelmente, ela vai ter que pagar R$ 800 por mês. Todo mês ela vai desembolsar R$ 800. E é aí que as coisas vão se tornando mais acessíveis. Tá fazendo sentido? Sim? Ótimo, beleza. Então, assim ele se torna mais acessível para as pessoas e é mais rentável para o psicólogo. Então, você consegue faturar até 10 vezes mais do que no teu valor de psicoterapia individual, tá? Por quê? Porque você vai ganhar no volume. Então, veja, se você cobrar o teu grupo operativo de 12 encontros, R$ 2.500, e você tiver 10 pessoas, você vai estar faturando quanto? R$ 25.000 com este grupo, ok? 25.000 para 3 meses de trabalho, joia? Quanto que isso vai dar no por dia? Se fosse Se fosse 10 encontros, seria R$ 2.500 por encontro, né? Mas são 12, é um pouco menos. Então, vamos supor lá, vou chutar, tá? R$ 2.300 que você vai faturar por encontro. Cada encontro, eu não gosto de mentir, tá? Então, cada encontro dura em torno de
1h15, 1h30. Tem o primeiro encontro, geralmente é um pouquinho mais longo. Então, vamos arredondar para 2 horas de trabalho, tá? Então, se você cobra R$ 200 por consulta, 2 consultas iriam te render R$ 400, certo? Se você está num grupo que você está ganhando ali por encontro R$ 2.200, nós estamos falando em R$ 1.100 por hora de trabalho. Então, vocês estão vendo como o grupo ele tem um potencial muito grande. Você vai trabalhar com volume de pessoas, tá? O que não quer dizer que o seu trabalho vai ser pior, que existe um déficit na sua entrega. Não, bem pelo contrário, gente. O grupo, ele é muito, muito, muito potente. O que você consegue conquistar num grupo, você não conquista na psicoterapia individual. Por quê? Porque quando você junta pessoas que têm um mesmo perfil, pessoas que têm problemas semelhantes, né? Porque é isso que vai acontecer. Você vai estar ali com pessoas que estão sofrendo com as mesmas questões. Ou pessoas que tiveram uma recidiva de peso depois da cirurgia bariátrica, pessoas que têm a compulsão alimentar, que têm o comer emocional, que têm obesidade, tá? Que vão fazer a cirurgia bariátrica. Todas elas têm ali um denominador comum, tem algo em comum. Então, essa troca, essa identificação, essa empatia que acontece entre as pessoas, você não tem como fazer na psicoterapia individual. Você é uma pessoa só, sabe? Já aconteceu com vocês da pessoa te perguntar assim: você já teve algum transtorno alimentar? E as pessoas às vezes perguntam. Você não vai mentir se você nunca teve, né? Mas se a pessoa pergunta: puxa, você tem compulsão? Você sabe como é? Eu não minto, eu falo: puxa, não tenho. Nunca tive, sabe? Mas eu sei como é. E o fato de eu estudar e de eu tratar muitas pessoas com compulsão me torna apta, competente a poder te ajudar. Mas eu não tenho conhecimento de causa, entende? E isso faz diferença para as pessoas, para muitas pessoas faz. E aí no grupo, a pessoa vai estar com outras pessoas que têm conhecimento de causa, tá? E aí já fica o parênteses para quem é psicólogo e que fez cirurgia bariátrica, que muitas vezes ficam com uma objeção em relação a trabalhar com bariátrica, que é: ah, puxa vida, mas eu não emagreci tudo que eu devia, eu engordei de volta. As pessoas não vão confiar no meu trabalho, porque se eu não conseguir ter sucesso para mim, como é que eu vou fazer as pessoas terem sucesso? Primeiro que a obesidade, o buraco é bem mais embaixo, né? É uma doença multifatorial, tá? Então, só aí já ajuda a gente a resolver esses impasses, tá? Mas quando o paciente bariátrico passa com um profissional que já passou por tudo isso, ele se sente muito mais confortável, se sente muito mais confiante no tratamento, tá joia? Tá? Então, a pessoa ela vai estar ali no ambiente em que existe uma compaixão maior, que existe uma escuta diferente, em que algumas questões são normalizadas, né? O medo, o mal-estar depois da compulsão, sabe? A pessoa, ela muitas vezes pensa que, como, deixa eu, reformular aqui, como comer transtornado é normalizado na nossa sociedade, muitas vezes o impacto é diferente. A pessoa, quando ela tem alguma questão no seu comportamento alimentar, ela acha que é só com ela que acontece aquilo, tá? E aí, de repente, parar para observar assim: poxa, quando eu fico a tarde inteira sem comer nada, que eu almocei ao meio-dia, que eu vou jantar às 8 da noite. Poxa, eu tenho vontade de comer pizza, eu tenho vontade de comer macarrão, eu tenho vontade de comer hambúrguer, né? E é isso que eu quero comer, só que todo mundo fala pra mim que eu sou sem vergonha, que eu não me esforço, que eu preciso ter força de vontade. E aí, de repente, a pessoa tá ali com pessoas que vão dizer: putz, mas eu também. Quando eu fico todo esse tempo sem comer, também. Só quero comer besteira. A gente começa a normalizar certas coisas que precisam ser entendidas como normais, né? Como o efeito do jejum no nosso corpo, como o efeito de uma restrição no nosso comportamento alimentar. Tá ok? A gente não vai falar sobre isso hoje, mas só para vocês entenderem a importância, tá ok?
Existe um cuidado coletivo com a estrutura. Então, quando a gente vai explicar no primeiro encontro como é a nossa estrutura, em que a gente faz um contrato verbal e passa item por item do que a pessoa, do que as pessoas podem esperar da gente, do que a gente espera delas, as coisas fluem, as coisas funcionam muito melhor. Tá joia? E aí, o que eu já havia falado para vocês, né, a respeito da diferença entre psicoterapia de grupo e grupo operativo, tá? Então, gente, grupo de comportamento alimentar é diferente da realidade da psicoterapia individual, que essa balança ela fica desequilibrada, porque quando eu estou ajudando a maioria das pessoas que me procuram, eu estou me dando mal, né? Porque eu estou trabalhando longas horas, estou me ficando esgotada, deixo de conviver com a minha família, de fazer as coisas que são importantes para mim, e que do contrário, né? Se eu só faço atendimento particular, cobrando um valor que é justo, às vezes mais alto, as pessoas perdem. Quando tem um grupo de comportamento alimentar, eu consigo equilibrar mais essa balança. Eu faturo algo que é justo, eu me sinto realizada por estar ajudando mais pessoas e as pessoas têm um tratamento de qualidade acessível, tá ok? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Adri, quer indicação de livro? A gente tem um livro, ai, eu não consigo ver ele aqui agora, mas que é um livro de terapia cognitivo-comportamental em grupo, que é ótimo, da Arte Média, do pessoal do Rio Grande do Sul. Eu vou mandar para vocês foto no grupo das aulas, tá? No grupo das aulas gratuitas, se você tá nesse grupo. Joia? Eu mando lá. Qualquer coisa me manda. Ah, melhor ainda. Me pede na caixinha de perguntas que eu abri hoje à tarde. Me pede lá, que daí eu fotografo e explico para vocês alguns, fica até melhor, tá bom? Ali, já vamos falar agora um pouquinho mais sobre o trabalho, mais detalhes sobre o trabalho na imersão na terça-feira que vem. Joia? Ó, então veja só, aqui eu tô falando especificamente para vocês, a gente está nichando. Trabalho com grupo não é só um trabalho com psicoterapia em grupo, é mais afunilado, que é um trabalho com grupos operativos, que têm objetivos para cumprir a cada encontro, em que nós vamos sair com as pessoas do ponto A e chegar no ponto B. Não é conforme as coisas vão se desenrolando, não. Nós temos um programa para isso, né? Tudo organizado. E vamos afunilar mais. Estamos falando de grupos operativos de comportamento alimentar. Ou seja, um tema específico. Só que ainda dentro de tema específico, nós temos demandas específicas, subnichos, tá? Então, o que que eu ensino para os meus alunos? A gente tem uma formação em grupos de comportamento alimentar, em que a gente tem 7 protocolos para trabalhar. Na semana que vem, na imersão de terça-feira, eu vou mostrar como a estrutura desses protocolos. São 7. Então, veja só, dentro de comportamento alimentar, você pode trabalhar com pessoas que têm um comer emocional, comer transtornado, pessoas que têm uma relação ruim com a comida, que querem conhecer mais sobre comportamento alimentar, se livrar de dietas restritivas, deixar de ser refém de comida, né? Essa é uma possibilidade de grupo. A gente pode trabalhar com prevenção de obesidade, a gente pode trabalhar com pessoas que têm obesidade e que estão começando a tratar, né? Que ainda não tem indicação para uma cirurgia bariátrica, por exemplo, e que querem tratar a sua obesidade. A gente pode montar grupos para pessoas que vão se submeter à cirurgia bariátrica, então fazer um preparo psicológico. E preparo psicológico não é só a gente cuidar das emoções, é a gente cuidar da rotina da pessoa, é a gente fazer psicoeducação específica sobre a cirurgia bariátrica, é a gente promover mudanças de comportamento alimentar antes da cirurgia. Então, é tudo realmente muito focado, tá? Nós podemos trabalhar com pessoas que fizeram cirurgia bariátrica recente, né? Porque a pessoa tá operada, tá com dor, tá com dificuldade de movimentação ainda, né? Quando é um imediato mesmo, ela precisa se adaptar à dietoterapia pós-operatória, ela precisa organizar novamente a sua rotina.
E o ponto mais importante de todos, paciente bariátrico tem que aprender que ele tem que ser prioridade na sua própria vida. Não dá para colocar todo mundo na frente e cuidar de si a hora que sobrar um tempo. E isso é muito comum com os pacientes bariátricos, tá? E aí nós temos pessoas também que se submeteram à cirurgia bariátrica há mais tempo e que não estão no pós-imediato, já estão ali entrando numa dieta sólida, estão começando com alimentação normal, que precisam se adaptar com essa nova rotina alimentar, se readaptar com a alimentação, né? Então, poxa, vai aos poucos voltando a comer o que comia antes, mas não dá para comer tudo o que comia antes, aprender o que faz bem, o que faz mal. Então, esses processos de transição, eles são fundamentais e a gente pode trabalhar com grupos nisso também, tá? Então, eu vou mostrar para vocês daí na imersão possibilidade de trabalhar com um grupo de acompanhamento pós-bariátrico de 6 meses, né? Eu tenho alunas que já adaptaram o nosso protocolo de 6 meses e eu tenho uma aluna que ela expandiu, que ela fez o protocolo que eu ensino são 25 encontros e ela estruturou, desculpa, o meu são 24 encontros e ela estruturou 25 encontros, né? E aí ela vendeu, ela conseguiu fechar uma turma grande, grande, mais até do que o número que eu costumo recomendar, que são no máximo 30, ela fechou 35 pessoas no primeiro grupo, tá? Pessoas que não é público A, B, não, são pessoas que têm uma renda mais baixa, né? E ela fechou, sabe? Então, um grupo de R$ 997, tá? Pelos 6 meses de acompanhamento. Então, é possível, gente. Trabalho com grupos, ele é muito valoroso. Eu tô agora, né? A gente encerrou semana passada, uma mentoria de como criar o seu primeiro grupo e várias alunas começando a vender os seus grupos, né? Sem nem estar divulgando, sem nem estar investindo dinheiro, só no 1 a 1 ali. Tem uma que eu lembro que ela comentou já que já estava com 6 pessoas interessadas e tudo. Então, assim vai, sabe? Eu tenho uma outra aluna mentorada também que ela trabalha numa clínica. E aí eles organizaram grupos pós-bariátrica que começam um novo grupo todo mês. Então tem vários grupos rodando ao mesmo tempo. E isso é uma coisa bacana, porque veja só, no trabalho 1 a 1, você vai ter um limite de horas e você só vai poder atender uma pessoa por hora. Quando a gente está num grupo, você vai poder colocar 10, 15, 20, 30 pessoas em um grupo, conforme o modelo, tá? Na imersão, semana que vem, vou explicar quando que a gente coloca mais pessoas, quando coloca menos pessoas, como a gente trabalha no grupo que é presencial, como trabalha num grupo online. Então, tudo isso a gente vai ver na imersão, joia? Então, existem todas essas possibilidades. E a maneira como eu trabalho, que eu ensino para os meus alunos na formação em grupos de comportamento alimentar, é com base na terapia cognitivo-comportamental para grupos e também o Mindful Eating, o Intuitive Eating, que é o comer com atenção plena e o comer intuitivo. Então, a gente traz muitas estratégias, muitas coisas que são fundamentais do comer consciente e comer intuitivo, tá? Deixa eu ver aqui os comentários, as dúvidas de vocês. Para quem era da mentoria, a mentoria ficou gravada. Para quem tem acesso à gravação, tá, Ali? Eu não sei, tem que ver daí com a equipe. Deixa eu ver. A Ju. Thalita, eu atendi vários pacientes pós-bariátricos por convênio. Hoje não atendo mais por planos, mas pensei em formar grupo com esses pacientes. Como faço para mostrar para eles os benefícios do grupo pós-bariátrico? Quem paga convênio geralmente não quer pagar nada particular, prefere ficar sem atendimentos. Nossa, Ju, obrigada pela sua pergunta, porque eu esqueci de anotar justamente isso que eu queria colocar para vocês também, tá? Então, para quem atende plano de saúde, que eu estava falando lá no início, que é, né, às vezes aquela solução, uma falsa solução para pegar a mão da psicoterapia e tudo, acaba se tornando um tiro no pé. Só que, ah, quando a gente está falando em plano de saúde, ele vem de vilão a mocinho, quando a gente fala em grupos. Por quê? Porque quando é no atendimento 1 a 1, o plano de saúde que paga mal é um vilão.
porque você não consegue escalar, você não consegue atender mais. Você deveria, inclusive, ter um limite de número de pessoas para atender por plano de saúde, de atender de horário, valor social. Você deveria ter isso provisionado na sua agenda, para que você possa ajudar. Se você tem intenção de atender essas pessoas, ajudar mesmo. Eu ainda hoje atendo pessoas com valor social e tudo, tenho paciente até de graça. Amanhã, inclusive, atendo essa paciente que eu atendo gratuitamente. Então, quando você olha para o plano de saúde de uma maneira mais estratégica, você tem o grupo, tá? Então, uma solução, Ju, é você reativar o plano de saúde, mas com este combinado, que você atende demandas, né, de pós-bari, em grupo, tá? Todas as minhas alunas que estão trabalhando com planos de saúde estão trabalhando numa boa, não estão tendo nenhum problema em fazer grupo com os pacientes, tá? E aí a cobrança é feita como sessão de psicoterapia, joia? Então isso é possível. E para todas elas, eu sempre instruo a conversar com o plano, né? Então ligar para o plano de saúde, conversar com o representante e tal, explicar como é esse novo serviço que você está oferecendo e se é possível daí fazer essa cobrança dessa maneira, tá? Inclusive, os planos que eles liberam um tempo menor de sessão, tipo 40 minutos, 45 minutos, você cobra duas sessões para cada encontro do grupo. Então, por exemplo, se o plano paga R$ 75 por sessão de psicoterapia, em um encontro você vai cobrar duas sessões, porque daí a maioria, quando é assim, libera até duas sessões de psicoterapia na semana, né? E aí você cobra como sendo duas sessões de psicoterapia, porque o grupo tem 1 hora e meia de duração, tá? E aí daquele paciente em específico, você vai receber R$ 150, tá ok? Então vejam como começa a se transformar em algo que é viável, né? E aí, poxa, dá um alívio no coração de ver assim, ai, nossa, vou poder atender plano de saúde nesse esquema, beleza. E mesmo no grupo, dependendo como for presencial ou online, você também pode determinar o número de pessoas que você vai atender por plano de saúde. Tá joia? Então, isso é bem viável, Ju. Deixa eu ver se eu te respondi tudo aqui do que você colocou, tá? E assim, a Ju colocou uma questão que é legal da gente discutir um pouquinho. Quem paga convênio geralmente não quer pagar nada particular, prefere ficar sem atendimento. Gente, isso aqui eu confesso para vocês que é muito falha nossa, tá? Porque a maioria dos psicólogos não sabe como falar do seu serviço, não sabe como apresentar para as pessoas o que faz, como faz e por que o seu trabalho é importante. Joia? Então, essa é uma grande falha que a gente tem, né? Então, você saiba que a primeira coisa que você precisa dominar é como você vende o seu trabalho. E vender o seu trabalho, para a gente psicólogo, você muda essa mentalidade de uma maneira muito simples, que é você entender que o seu trabalho diminui, o seu trabalho trata, acaba com o sofrimento das pessoas. E aí, quando você para pensar nisso, cara, o que eu faço é extremamente importante, acaba com o sofrimento das pessoas. O que eu faço é oferecer um tratamento humanizado para a obesidade. É diferente da gordofobia médica que a gente vê hoje em dia ainda, que é muito comum, né? Nossa, só é gordo quem quer, tem que fechar a boca, tem que fazer dieta mesmo. Gente, isso é coisa de profissional desatualizado, sabe? Então não dá mais para em 2025 a gente engolir esse tipo de coisa. Não dá, tá? Então, quando você vai mudando essa mentalidade, as coisas vão funcionando melhor, você vai tendo mais segurança. E tem uma coisa também, né, gente? Tem que treinar. Você tem que construir o seu pitch de elevador, então explicar o seu trabalho ali em 1 minuto e você dominar isso, tá? Eu acho que, inclusive, uma das aulas que a gente vai ter até o final de outubro é como você apresentar o seu trabalho, como você conduzir essa primeira conversa com o paciente no WhatsApp. Se eu não me engano, tá agora em outubro. Semana que vem a gente vai ter uma aula super legal em que a gente vai discutir o, aquele episódio fatídico com o Guto Galamba,
né? De um treinador versus 30 obesos. Então, para quem não assistiu, tenha o desprazer de assistir, eu vou mandar no grupo também para lembrá-los de assistir para a gente poder discutir na semana que vem, tá ok? Então é isso. E aí, quais são os erros frequentes que os psicólogos começam? Por favor, não faça isso, não pense isso. Antes de fazer um grupo, é melhor eu fazer um desafio no WhatsApp, né? Grupo, você vai ter 12 encontros, uma vez na semana, 1h30, e você vai ganhar por isso, tá? Vai ter um desconto ali sobre o seu valor de sessão de psicoterapia, né? Mas tranquilamente você vai, um grupo de 12 encontros, tranquilamente você vai cobrar R$ 1.000 por pessoa. Desafio de WhatsApp geralmente acontece desafio de 21 ou de 30 dias. Eu adoro, adoro. Só que qual é a questão? É um serviço, abre carteira. É um primeiro degrauzinho, tá? Um primeiro degrauzinho para a pessoa estar com você, para ela conhecer o teu trabalho e tudo mais. E não é um trabalho escalável, não é um serviço escalável. Você não vai ganhar dinheiro com desafio no WhatsApp. Geralmente, desafio no WhatsApp varia ali de 97 a R$ 197, mais ou menos. Então, você vai ter um teto. Você não vai conseguir colocar 100 pessoas num desafio de WhatsApp. E pior, a gente tem muitos e muitos e muitos profissionais fazendo desafio no WhatsApp gratuitos, tá? Então, às vezes as pessoas pensam assim: eu vou fazer um desafio para começar a trabalhar com um grupo, para daí eu ir pegando mão, né, dessa dinâmica e eu me sentir mais confiante, etc. Você até pode fazer, né? Quem sou eu para dizer não faça? Mas a questão é você parar para pensar. O tempo de dedicação que você vai ter num desafio no WhatsApp é muito semelhante, se não maior, do que num grupo operativo, tá? E aí você vai faturar infinitamente menos. Se você cobrar R$ 100, que é muito, muito comum, um desafio você cobrar R$ 100, você vai precisar de 10 pessoas para pagar uma pessoa, para equivaler a uma pessoa do seu grupo. Lembra que eu dei o exemplo de, R$ 1.000 o grupo operativo? E aí, se você cobrar R$ 100 num desafio no WhatsApp, você precisa de 10 pessoas para equivaler a uma do seu grupo operativo. Que você pode tranquilamente ter 15 pessoas num grupo operativo e faturar ali R$ 15.000 com o grupo ali de 3 meses, ou seja, R$ 5.000 a mais por mês. Contra, se você colocar 10, 20, se você colocar 30 pessoas, você vai faturar R$ 3.000 naquele mês, sabe? E é uma dedicação muito intensa o desafio no WhatsApp. Você tem que estar ali todo dia orientando, tirando dúvidas, motivando, etc. É o dia inteiro em função, tá? Não sou contra. Quando que eu acho que você deve sim fazer um desafio no WhatsApp? Quando você tem tempo e dinheiro. Tá sobrando tempo para você se dedicar ao grupo do desafio umas 2 horas no dia? Beleza. Tá sobrando dinheiro? Ou você está olhando para esse serviço como a melhor fonte de captação de pacientes? Se for assim, sai fora. Sai fora e vai pensar em algo que é mais lucrativo. Ai, Thali, meu Deus, você é muito mercenária, você só pensa em dinheiro. Não. Se você que está pensando assim sobre mim, me julgando, você está com as contas pagas? Tá sobrando dinheiro? Tá com 6 meses das suas despesas pessoais guardadinhas na poupança, se acontecer alguma coisa, você ter ali a sua reserva financeira? Tá sobrando dinheiro para você fazer o que você quer? Colocar seus filhos para estudar o que você quer? Você tá fazendo o que você quer? Os cursos, mentoria, compra os livros que você realmente quer, né? Se não for esse o caso, não me julga, que você tem que olhar mais para si sobre como o seu trabalho está caminhando, tá? E é sim sobre pessoas. A gente está sempre pensando em primeiro lugar no paciente. Só que você só vai dar o melhor para o seu paciente se você estiver bem. Então, é a mesma lógica da máscara de oxigênio do avião. Você primeiro tem que se salvar para você poder ser modelo para outra pessoa, para você poder ajudar outra pessoa, para outra pessoa conseguir confiar em você. Você chega morta para um atendimento, quem é que vai confiar em você? Tá bom?
Outra besteira que as pessoas pensam, ah, é o primeiro grupo. Ah, eu tenho que cobrar baratinho, então, né? Porque afinal de contas é um grupo piloto. Tudo que a gente está começando tem que fazer baratinho. Não, gente. Não. Até porque assim, você não vai começar de qualquer jeito. Tira da sua cabeça. Não, você vai estudar, você vai organizar, vai planejar, vai estruturar para depois você lançar o seu grupo. Então, você já tem o conhecimento prévio, não tem que fazer baratinho porque está começando, tá? Até porque vocês fizeram faculdade, pós-graduação e tudo, já estudaram aí no mínimo 7 anos. Sei que a maioria daqui que já é formada há tempo fez no mínimo uma pós-graduação. Ah, é tipo um curso, posso dar aula, vou dar aula no grupo? Não, não é aula, não é curso. Qual que é a diferença? Vai existir uma parte psicoeducativa em que você vai, entre aspas, dar uma aulinha? Sim, existe, mas a gente da TCC faz isso inclusive na psicoterapia individual, tá? Qual a diferença? No grupo, a gente está mediando o conhecimento. A gente quer que a pessoa internalize aquele conhecimento, que ela use aquele conhecimento para promover uma mudança de comportamento, uma mudança de estilo de vida. Quando estudando o curso, é que nem eu tô dando aula aqui para vocês. Nossa, temos 37 pessoas aqui. Gente, eu quero muito que vocês estejam aproveitando esse conhecimento, mas eu não vou entrar em contato com vocês todos 37 para saber. Ai, aí, você entendeu? Ai, tá praticando, tá fazendo não sei o que, tá não sei o que lá. Não, aproveitou, aproveitou, não aproveitou, paciência, né? Você tá aqui para aproveitar, não quer aproveitar, não aproveita. Então, quando é um curso, a gente não tem, a gente tem o desejo, a gente tem a intenção, mas a gente não vai fazer esse processo de mediação do conhecimento. É um processo retórico, tá? Ah, eu preciso fazer uma pós-graduação em grupos para começar. Não, você não tem que ter pós-graduação em grupos para você poder trabalhar com um grupo. Não precisa nada disso, tá joia? Então não precisa. Você precisa ter conhecimento. Você precisa estudar. Você precisa ter um direcionamento. Quem entra na formação em grupos, por exemplo, nossa, raros são os alunos que têm pós-graduação, tá? E aí, então, encerro essa nossa aula com o convite para vocês participarem da nossa imersão em grupos de comportamento alimentar, que vai acontecer na terça que vem, dia 30 de setembro. Vocês vão aprender a criar e conduzir grupos de comportamento alimentar de uma maneira segura, rentável e estruturada, mesmo que vocês não tenham experiência nenhuma com grupos, tá? O que que a gente vai ver? Vocês vão ter uma apostila e vocês vão sair do grupo da imersão com a estrutura do seu primeiro grupo montada. Então, você vai entender como escolher o público-alvo, a temática do seu grupo. Se quer trabalhar com comer transtornado, quer trabalhar com é, pessoas com obesidade pré-bariátrica, pós-bariátrica, você vai saber como chegar a essa conclusão de qual é o melhor público para você, tá? Você vai entender como estruturar o grupo conforme o tema e os encontros de cada grupo. Você vai entender as características da condução de um grupo operativo, então como que você lida com perrengues que acontecem no dia a dia, né? Ah, a pessoa que não para de falar, que quer transformar numa psicoterapia individual e tudo. Isso aqui, gente, muito, muito, muito importante que a gente não vê em pós-graduação em lugar nenhum, como precificar, divulgar e vender o seu grupo sem ficar refém de Instagram. Então, além de você aprender como precificar, então, né, hoje comecei a falar um pouquinho aqui para vocês, mas lá a gente vai ver em detalhes. Você vai ver como que precifica, como divulga, como vende, sem você achar que tudo tem que acontecer no Instagram. Ah, eu tenho que fazer conteúdo no Instagram. Não. Essa é uma ótima alternativa, mas nós temos várias outras alternativas também, tá joia? Deixa eu pegar e enviar aqui o link para vocês, para quem quiser fazer a sua inscrição. A gente tem duas possibilidades de ingresso. O ingresso normal, básico, que custa R$ 17, tá? Então é um valor simbólico só para a gente filtrar também, sabe? É para filtrar mesmo as pessoas que têm interesse real em participar e as pessoas que, sabe aquelas pessoas que se inscrevem em tudo, né?
Se inscrevem tudo, depois eu decido se eu vou ou não vou. E a gente tem o ingresso VIP, que é para quem quer ter acesso à gravação da imersão e tal, por acho que são 3 meses, né? E você pode assistir quantas vezes você quiser e tudo, super legal, tá? Tem acesso aos materiais também, certificado, tudo. E é isto. Gente, quero saber de vocês, dúvidas a respeito de grupos? Quem aqui ficou animado com a possibilidade de trabalhar com grupos? Gente, eu amo. Nossa, eu adoro, adoro. Sinto saudades. Adri, gostou? José Carlos também ficou interessado? Ó, que legal, gente. Laís também. Para quem é aluno, também paga o valor simbólico, Ana. Para quem é aluna da capacitação em psicologia bariátrica, não paga nada, não, tá? E eu acho não, tenho certeza. Vocês já começaram a receber e-mail, comunicado e tal sobre a imersão, tá ok? E a gente divulga no grupo da capacitação, tá? No grupo dos alunos da capacitação, se você tá com a tua capacitação, se você ainda tem acesso à capacitação, tá com um plano vigente, não expirado. Ó, a Márcia é minha aluna há anos, junto com a Áurea, e elas estão há tempos namorando, né, Márcia? Esse grupo aí tá encantado, precisa pegar e botar para rodar de uma vez, né? Estão estudando já faz tempo e tudo. Assim como eu tenho alunas que entraram agora, recentemente, e que fizeram a mentoria de como criar o seu primeiro grupo, e que já estão vendendo, já colocaram para rodar e já tá fluindo, né? A aula da segunda-feira que vem vai ser sobre como que chama? Não é um documentário, deixa eu pegar aqui. É sobre esse reality, que também não chama reality. Ai, gente, eu esqueço muito do nome das coisas. Ó, que bom, daí só porque agora eu preciso ver o nome do negócio, não abre para mim, não abriu para mim a minha página do Instagram. Acreditam? Olha só, eu queria ver o cronograma. Deixa eu abrir aqui o Canva, eu já te digo, José Carlos. Ah, lembrei de cronograma. Aqui. Ó, segunda-feira que vem, um treinador e 30 gordos, não é 30 obesos. Um treinador e 30 gordos. A verdade por trás do reality com Guto Galamba. É um reality mesmo. Eu tava na dúvida aqui se eu tava falando certo ou não, né? Então a gente vai discutir isso. Para quem não viu, procurem no YouTube um treinador versus 30 gordos ou Guto Galamba que já vai aparecer. Mas mesmo assim, eu vou enviar para vocês, tá? Eu vou enviar para vocês para que vocês se preparem para a gente discutir mesmo. Joia? Michele, ficou animada? Já trabalha com um grupo, que legal. Que legal. E é grupo operativo? Não? É psicoterapia em grupo? Tá. E aí, às vezes, se você por acaso fica meio ansiosa, assim, com, o que que vai rolar nesse dia, né? Porque tem gente que trabalha com psicoterapia em grupo que fica super relaxada e tranquila com o manejo de, vamos ver o que que surge e tal no dia e vai lidando numa boa. Tem gente que fica, meu Deus, o que será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir conduzir? Será que eu vou não sei o que lá? Grupo operativo não tem isso, porque você tem tudo estruturado. Claro que vai ter a dinâmica do grupo, cada grupo de pessoas forma uma identidade, né? Cada grupo tem a sua identidade própria. Mas você vai muito mais tranquila porque você tem todo o passo a passo para seguir de cada encontro. Então, isso é muito bacana, tá? Ó, a Adri já compartilhou aqui, tá, pessoal? Para quem quer abrir, já pode abrir e ver. Ah, Aurinete, isso aí, Áurea. Vamos começar mesmo, né? Márcia já tem experiência com o grupo, né? Só não é grupo de comportamento alimentar. Joia, então, pessoal. Então, façam, para quem não é aluna da capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica, faz a sua inscrição, vê se quer ter acesso à gravação, tem o ingresso VIP de R$ 97. Se não, se é certeza que você vai estar lá comigo na terça-feira, compra o ingresso básico mesmo, né? Vai ter a apostila, vocês vão sair realmente com toda essa estrutura e tudo mais, tá joia? Então é isso, gente.
Beijo grande para vocês e até segunda que vem.